Olá, pessoal! Eu sou a doutora Flávia Tessarolo, endocrinologista e metabologista, e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, não posso me esquecer de pedir para você já se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar as notificações, para você não perder nenhum conteúdo que vem por aí. E se você ainda não me segue lá nas outras redes sociais, eu vou deixar o link delas aqui na descrição e também o WhatsApp do consultório, caso você precise. Combinado? Bem, para a gente já ir iniciando o nosso tema de hoje, primeiro vale a pena a gente lembrar o que é menopausa, não é mesmo? Menopausa é a fase da vida da mulher caracterizada pelo fim do ciclo reprodutivo e é um diagnóstico retrospectivo porque a gente precisa ter aí 1 ano sem ciclo menstrual para dizer que a mulher entrou na menopausa. E na menopausa, a gente tem redução importante dos principais hormônios femininos produzidos pelos nossos ovários, que é o estradiol e a progesterona. E isso pode impactar negativamente na qualidade da vida da mulher, com vários sinais, vários sintomas, inclusive ganho de peso. E, aliás, o ganho de peso, ele não ocorre somente depois da menopausa. Os anos que antecedem a menopausa são anos que já ocorrem redução da produção do estradiol, que é o principal hormônio feminino da mulher, e isso já vai alterar a composição corporal da mulher, com maior predisposição de ganho de gordura corporal, redução do metabolismo. Então, a gente tem uma tendência para ganhar peso nos anos que antecedem a menopausa. E nós vamos falar hoje nesse vídeo das estratégias para a gente perder peso na menopausa. É possível sim perder peso de forma saudável na menopausa. E vamos tratar disso aqui hoje. Vamos lá? Vale lembrar que cada mulher é única e sobrepeso e obesidade são problemas que são causados por múltiplos fatores que devem ser adequadamente investigados, diagnosticados e tratados. Por isso, as dicas de hoje que eu vou dar aqui nesse vídeo pode ser que não se apliquem a você, por exemplo, que está me assistindo. Então, não se esqueça de sempre procurar o seu endocrinologista de confiança para que ele possa te avaliar e tratar adequadamente. Vale lembrar também que as dicas de hoje vão ser mais especificamente voltadas para a questão do peso e não para os outros sintomas de menopausa, como fogachos, insônia, alterações de humor, por exemplo. E a terapia hormonal da menopausa é o principal tratamento para os fogachos, por exemplo. Os fogachos melhoram muito com a terapia hormonal da menopausa. Mas as dicas de hoje vão ser mais voltadas para o peso, como eu falei, mas elas também melhoram, podem ajudar nos outros sintomas de menopausa e melhorar a qualidade de vida da mulher. E não se esqueça de sempre procurar um especialista para melhor te orientar nessa fase da vida. Agora sim, vamos às nossas estratégias para emagrecer na menopausa. A primeira delas parece meio óbvia, mas é super importante e a gente precisa falar disso, que é uma alimentação saudável. A alimentação saudável é a base de uma vida saudável em todas as fases da nossa vida. E nessa fase da menopausa é mais importante ainda, porque a gente sabe que menopausa aumenta o risco de diabetes, de colesterol, de triglicerídeo, de ganhar peso, né? Afinal, o nosso assunto aqui do vídeo, perder peso na menopausa, de aumento de gordura visceral. Então, a alimentação saudável nessa fase da vida é super importante. E, aliás, a gente deve, como pais, como educadores, plantar a semente da alimentação saudável no coraçãozinho das nossas crianças, dos nossos filhos. A gente precisa ser exemplo para eles. E se as crianças crescerem tendo hábitos de vida mais saudáveis, de alimentação saudável, ela vai ser um adulto que com certeza vai se alimentar melhor.
Mas se você não se alimenta bem, vamos começar hoje, não deixe para amanhã. Vamos mudar um pouquinho a cada dia o seu hábito alimentar. E como a gente faz isso? Melhorando a nossa alimentação, aumentando aí o consumo de comida de verdade, gente. O velho arroz com feijão que está sendo esquecido nos últimos anos. Tem pesquisa mostrando que o consumo de feijão está diminuindo. E a obesidade, na contramão disso, está aumentando. O feijão é rico em fibras, e as fibras nos dão saciedade. A gente come e fica mais tempo satisfeito depois que a gente ingere fibra. E não é só no feijão que a gente encontra fibra, nas leguminosas, nos cereais integrais. A gente tem aí os vegetais, as frutas. A gente precisa estar inserindo esse tipo de alimento no nosso dia a dia. Uma ingestão adequada de proteínas é super importante na menopausa. Nós encontramos as proteínas nas carnes, nos ovos, nos laticínios. Lembre-se de dar preferência para as carnes mais magras, preferir frango, preferir peixe, laticínio desnatado. E por que a proteína é super importante? Primeiro que a gente tende a perder mais massa muscular na menopausa. E a proteína, ela é importante para a construção muscular. Segundo, que quando a gente come proteína, a proteína ela é de mais difícil digestão, então ela gasta mais energia do corpo quando está sendo digerida. A gente fica satisfeito mais tempo quando a gente come uma proteína. E quando a gente mistura um carboidrato com proteína, a gente vai reduzir o pico de açúcar e de insulina pós-refeição. Então, por exemplo, café da manhã. Ao invés de comer um pão, somente pão com manteiga, o que eu posso fazer? Um pão com ovo. O pão é o carboidrato, o ovo é a proteína. Então, essa mistura, essa combinação vai deixar a gente satisfeito mais tempo e a proteína do ovo vai segurar o pico de açúcar daquele pão. Se eu não tenho pico de açúcar, posso comer esse pão, eu não vou ter pico de insulina, que é o hormônio que controla o açúcar no sangue. Então, a gente também sabe que isso é importante para reduzir o nosso apetite. Então, sabemos aí por esses motivos que a proteína é super importante. Procure acrescentá-la em todas as suas refeições. Vai comer carboidrato, que tem nos pães, nas massas, coloca uma proteína junto, coloca uma fibra junto, para ficar mais satisfeito e para ter menos pico de açúcar e insulina pós-refeição e com isso ter menos fome. Uma outra estratégia interessante é reduzir o tamanho do prato, porque a gente também come com o olho, né, gente? Então, você imagina, em self-service, por exemplo, vocês já repararam como que o prato é grande? Não é à toa isso, né? Porque a pessoa se servir mais ali. Então, se a gente come uma porção menor, mas num prato menor, a sensação é que você está comendo uma quantidade maior. Lembre-se de mastigar bem também, tem que comer devagar. E evitar aí os processados, os ultraprocessados, que a gente sempre fala, alimentos processados e ultraprocessados são enriquecidos de açúcar adicionado, de gordura, eles são altamente palatáveis, então parece que vicia mesmo e são muito calóricos. E isso vai prejudicar o controle do peso, principalmente nessa fase da vida. Uma hidratação adequada também é importante para emagrecer na menopausa. Se você se mantém hidratada durante o dia, você vai reduzir aí a sensação de fome. A gente tem que lembrar que o centro regulador da sede é próximo do centro regulador do apetite no nosso cérebro e às vezes graus leves de desidratação podem ser confundidos com fome. Então tem que se manter hidratada. Agora, hidratar com água, né, gente? Não vale se hidratar com refrigerante, com suco de fruta à vontade, com água de coco à vontade. A gente precisa ter água livre. Lembrar que quando a gente está ingerindo suco de frutas,
Água de coco, a gente também está ingerindo caloria e não dá para ser à vontade igual é tomar água, né? Refrigerante a gente não vai nem comentar, porque é uma caloria vazia aí. A gente tem vários aditivos, não faz bem para a saúde, como todo mundo sabe. Além da hidratação ser importante no processo de emagrecimento, ela é importante também para a saúde da nossa pele, porque a nossa pele fica mais ressecada na menopausa, e a saúde do nosso intestino também, porque o intestino tende a ficar mais ressecado na menopausa. Uma outra dica é a atividade física. Essa não pode faltar, né, gente? O exercício é super importante para a gente aumentar o metabolismo, aumentar a massa muscular, melhorar nossa massa óssea, reduzir gordura. Então, o melhor dos mundos seria se a gente pudesse associar um exercício aeróbico, como por exemplo uma caminhada, uma bicicleta, com exercício de força, exercício resistido. Então, musculação, exercício funcional, uma ginástica localizada. Então, esse seria aí o melhor dos mundos. Mas lembre-se daquilo que eu sempre falo: qualquer exercício é melhor do que nenhum. Você tem que escolher um exercício para chamar de seu, aquele que se encaixa aí na sua rotina, que você tenha prazer em fazer. No início, às vezes, a gente vai obrigado, mas depois o prazer que o exercício traz, o bem-estar que ele traz para a gente, a gente sente falta quando a gente não faz. Então, tem que escolher aquele que você sabe que você vai dar conta de fazer, que você possa cumprir e que se torne uma rotina, igual é escovar o dente todo dia. Mas tem que fazer exercício, tá bom? Gerenciamento de estresse. Isso é super importante para emagrecer na menopausa. Por quê? Porque a gente sabe que o estresse pode levar a um maior apetite, a um comer emocional. Então a gente precisa controlar esse estresse. Mas como que eu vou controlar estresse, doutora Flávia? Gente, o que a gente pode fazer? A gente pode buscar atividades de relaxamento. Então, por exemplo, meditação, yoga, exercícios de respiração, acupuntura, um hobby. Então, de repente, aprender um instrumento musical. Se você gosta aí de trabalho manual, vamos fazer trabalhos manuais, sair com as amigas, ouvir música. Exercício ajuda no estresse também, no controle do estresse também. Mas não se esqueça, se você não estiver dando conta desse estresse sozinha, se você achar que precisa de ajuda, não hesite em procurar um médico para te ajudar também a gerenciar esse estresse. Essa foi a minha quarta dica, anota aí. E minha quinta dica de hoje é um sono de qualidade. Ter um sono de qualidade é importante para emagrecer também. E muitas mulheres na menopausa têm insônia, têm vários despertares de madrugada, porque isso é um sinal, é um sintoma de deficiência de estrogênio também, que é o principal hormônio feminino. Então, mais do que nunca, a gente precisa de higiene do sono. Então, aquelas dicas que a gente dá de higiene do sono: ter hora para acordar e hora para dormir, evitar cafeína de tarde, de noite, alimentos que contenham cafeína, não comer muito tarde, o horário do jantar muito tarde, evitar bebida alcoólica de noite, ter hábito de exercício físico e dormir num quarto confortável, com temperatura agradável, escuro, não levar tela para o quarto, então celular, televisão, computador, a gente tem que desligar aí umas horas antes de ir para a cama, mas muitas vezes o sono vai precisar ser avaliado por um especialista, e lembrar que a terapia hormonal da menopausa melhora a qualidade do sono também. Então, se mesmo fazendo toda a higiene do sono, você tiver com dificuldades para dormir, procure um especialista para te ajudar. Combinado? Essas foram as dicas e estratégias para emagrecer na menopausa. E você, que dica que daria para as mulheres que estão nos assistindo? Deixe aí nos comentários. Lembre-se que a nossa conversa não termina por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu responderei com o maior carinho para você.
viu? E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante para o meu trabalho e para o trabalho da minha equipe, além de ajudar o YouTube a entender que você curte vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa saber essas informações. Muito obrigada por estar comigo até aqui e até a próxima.